Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Mais um dia. Vamos tomar aquele café. Vamos juntos nessa caminhada. Hoje o Senhor tem uma palavra extraordinária para compartilhar conosco. Eu já quero te convidar para ficar até o final. Não esquece de colocar o seu likezinho, dar o seu coração aí. Bom dia para aqueles que estão chegando. Diego, meu irmão, bom dia, tudo bem? Comenta, compartilha com outras pessoas que você entende que precisam ouvir essa palavra. Vamos juntos, mais um dia, graças a Deus. Nath Fabrício, bom dia, tudo bem? Como é que você está, Nath? Mais um dia, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra que veio ao meu coração hoje é quando tudo muda. Quando tudo muda. Chiquinho, meu irmão, meu xará. Mais um dia, irmão. Tamo junto. Vitor Leal, qual é, Leal? Par, meu irmão, beleza? Quando tudo muda, quem somos nós quando tudo muda? Como nos posicionamos quando tudo muda? Júlia, seja bem-vinda, Júlia. Bom dia, paz do Senhor. Santana, bom dia, Santana. Eu fico sempre feliz quando vejo a Santana aqui, que ela conseguiu mais um dia. Tamo junto, Santana, muito bom te ver. Ótimo dia pra gente, Vitão. Meus irmãos, quando tudo muda, essa é a palavra que veio hoje ao meu coração, ela é muito profunda. Fica comigo até o final para eu compartilhar ela com você e você começar o seu dia cheio da presença de Deus, amém? Marlene Oliveira está aí também, seja bem-vinda, minha irmã. Muito bom, mais um dia aí. Marlene está todo dia com a gente. Graças a Deus, para honra e glória do Senhor. Vamos orar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um dia na sua presença, Senhor. Senhor, com a sua palavra, Pai, a sua palavra revelada, a sua palavra rema, vinda do céu, Senhor, para aqueles que buscam o Senhor no primeiro horário do dia, para aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade, para aqueles, Senhor, que não desistiram de mais um dia, Pai, buscar a sua revelação, a sua presença, a sua face, Pai, e requerer, Pai, do Senhor algo novo para a sua vida, Pai. Pai, porque nós entendemos que tudo provém de Ti, o Senhor é o nosso Deus, o nosso guia, o nosso socorro bem presente na angústia, Senhor. Não iremos a outros lugares, não iremos a outros deuses, Senhor. Não iremos, Pai, a nenhum outro homem, Senhor. A voz que queremos escutar é a sua, Pai. Então eu te peço, no nome de Jesus, fala por intermédio da sua palavra, fala por intermédio do seu servo, do seu profeta, mas que possamos estar atentos com os ouvidos abertos para a voz da tua palavra, Senhor. Espírito Santo, eu te dou lugar aqui, Espírito Santo. Seja o Senhor a ministrar, seja a sua palavra a ser ministrada, que seja a sua voz a ser ouvida, não a minha, Senhor. Senhor, conduz essa live conforme a sua vontade, conforme o seu querer. É assim que eu te oro, já te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma palavra da parte de Deus. Me respondam se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está legal. Eu acabo ficando sem retorno de áudio porque eu estou usando um microfone de lapela. Ele me deixa sem o retorno do áudio, tá? E aí eu estou com o YouTube aberto aqui. Eu acabo não me ouvindo. Se vocês puderem colocar aí, se está me ouvindo bem, coloca que me ajuda, tá? Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler só um versículo hoje. Ah, que bom, Jéssica. Bom dia, Jéssica. Que bom. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. A palavra de Deus diz assim, ó. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Eu quero começar ministrando através desse versículo. Esse versículo, ele aparentemente é um versículo que fala de posição geográfica, de filiação,
aparentemente é um versículo que não nos traz uma informação direta, mas ele é um versículo que vai dar base para tudo que vai vir depois no livro de Ezequiel. Porque ele é um versículo que conta basicamente a história de Ezequiel. A Bíblia está nos dizendo aqui que a palavra de Deus veio a Ezequiel. Ezequiel estava num lugar específico. Ele estava na terra dos caldeus, então ele não estava na sua terra. Quem é Ezequiel nessa situação aqui? Ele é um exilado, porque o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tinha invadido Jerusalém, Judá no caso aqui, e tinha levado cativo o povo, destruído o templo. E Ezequiel, ele não foi na primeira leva, foram 3 invasões, ele foi ali basicamente na segunda, entre a segunda e a terceira leva. Ezequiel é contemporâneo de Jeremias, ele é mais novo, ele bate idade com Daniel. Porém, Daniel foi o primeiro, Daniel foi um dos primeiros aí. Na primeira invasão, Daniel foi para a Babilônia com 17 anos mais ou menos. Ezequiel ficou ainda em Judá. E ele só vai depois, na outra invasão, quando ele leva outra parte dos cativos. E a Bíblia está nos mostrando aqui que Ezequiel, ele tem um pai. Fala que ele é filho de Buzi, o sacerdote. Irmãos, todos nós sabemos que Ezequiel é um profeta de Deus. Ele teve revelações extraordinárias da palavra de Deus. Sendo que Ezequiel, ele é filho de sacerdote. E nessa época nós sabemos muito bem que quem era filho de sacerdote, ele é instruído desde criança para ser sacerdote. Quem é filho de comerciante é instruído desde criança para ser um comerciante. Quem era da agricultura era instruído desde criança para ser da agricultura. Por exemplo, quem era da agricultura naquela época usava roupas mais escuras, porque mexia com lavoura. Naquela época eles não tinham muitas roupas. Era 1, 2 peças de roupa para quem tinha condição financeira. E quem era do comércio usava roupas coloridas, com uma questão mais irreverente. E o sacerdote, ele usava roupas brancas. Ezequiel, ele cresceu com o seu pai vestido de branco, provavelmente ele também se vestia de branco. Sacerdote, ele era o homem que ele representava o povo diante de Deus. Profeta é o homem que representa a voz de Deus diante do povo. O profeta ouve de Deus, recebe e entrega para o povo. E o sacerdote, Heber? O sacerdote recebe do povo e entrega para Deus. Então são funções diferentes, são atividades diferentes. E a atividade de Ezequiel, que ele cresceu estudando, sendo preparado, era a atividade sacerdotal. Ezequiel, ele tinha um certo respeito social porque o pai dele era um sacerdote. Para ser um sacerdote, deveria ser da tribo de Levi. Deveria ser consagrado, tinha uma linhagem específica para ser um sacerdote. Não era qualquer pessoa que dava na cabeça e seria um sacerdote. Então Ezequiel, até os 25 anos de idade, que é mais ou menos o período em que ele é cativo, é levado cativo para a Babilônia, Ezequiel, ele cresce com uma mentalidade, ele cresce com um modelo de mente, ele cresce achando que vai fazer uma coisa na vida dele. Ele cresce vendo o pai dele fazer algo, a estrutura da casa dele é baseada a partir daquilo que o pai dele começou a fazer. E de repente, irmãos, Ezequiel se encontra cativo num lugar que não é a sua terra. Ezequiel está perdido, eu diria, porque o povo naquela época estava perdido. Ezequiel, como filho de sacerdote, era um homem que conhecia muito a lei de Deus, era um homem profundo nas escrituras. Eu creio, como a palavra nos mostra, que ele não se afastou da lei de Deus, pelo contrário, ele se manteve firme na lei de Deus lá na Babilônia, mas sem saber para onde ir. Não tinha mais tempo, eles não ofereciam mais sacrifícios. Então, cadê a minha função? Eu não faço mais a minha função. A minha função, ela não existe na dinâmica social em que eu estou vivendo. E Deus, pela sua soberania, decide chamar Ezequiel, como diz o texto, e esteve sobre ele a mão do Senhor. E tem um versículo que diz aqui, Ezequiel diz assim, ó, e a mão do Senhor era forte sobre mim. Irmãos, isso já aconteceu com alguns de nós. Isso já aconteceu comigo. Isso tem acontecido comigo. Tá um monte aí, chegou um monte, meu irmão.
Chegou o Santos Oficial também. Eu acho que para quem me conhece aí, quem não me conhece, quem me conhece sabe o que eu trabalho, o que eu faço. Quem não me conhece, eu vou falar agora. Eu sou policial, né? Eu sou militar da Força de Segurança Auxiliar e meu pai era policial. Então eu sou um policial, filho de policial. Meu avô era militar. Eu tenho tio, coronel do bombeiro. Everton, e por que você está dizendo isso? Porque eu cresci dentro dessa dinâmica. Eu cresci com a minha mente formatada para uma atividade específica, para uma função específica, com características específicas. E de repente a mão do Senhor era sobre mim. De repente eu estava numa terra que não era minha. De repente eu estava exercendo uma função, fazendo algo que não era compatível comigo. E tudo tinha mudado. E quantos de nós, meus irmãos, não nos vemos assim na nossa vida? Quantos de nós não fomos chamados, crescemos vivendo uma realidade, eu não sei se espiritual, eu não sei se emocional, física ou financeira, mas você cresceu dentro de uma dinâmica na sua vida, você cresceu com a sua mente focada em algo, você cresceu sonhando em viver algo que você viu, pois você era uma criança. Ezequiel, eu acredito que o sonho dele era vestir aquela roupa branca como o pai dele, botar estola sacerdotal, ir no templo, oferecer sacrifício a Deus. Eu acredito que Ezequiel, ele devia perguntar ao pai dele: pai, como é que é quando a presença de Deus ela desce no templo, no tabernáculo? E o pai dele devia falar. No período de Ezequiel, o templo de Salomão já tinha sido construído. E o pai dele devia falar: meu filho, é extraordinário, às vezes a gente não suporta a presença de Deus, a gente cai arrebatado no chão. E Ezequiel, o sonho dele era crescer para viver aquela realidade. De repente, tudo muda. De repente, a realidade de Ezequiel muda. De repente, Ezequiel estava sobre um jugo que ele não tinha plantado. Às vezes a casa dele não tinha plantado. Mas o erro de uma nação, o erro de líderes de uma nação conduziu aquela nação a um lugar de escravidão. E Ezequiel se encontrava ali em meio aos cativos da Babilônia, sem um templo para adorar a Deus, sem uma roupa branca para vestir, sem a estola sacerdotal para colocar no peito, sendo que Deus olhou para Ezequiel. Aleluia! Deus olhou para Ezequiel. E Deus decidiu, pela sua infinita misericórdia e poder, chamar aquele homem que teve a sua vida moldada para ter um estilo de vida específico, teve a sua mente moldada para ser algo na vida, cresceu sonhando em viver uma determinada experiência. Deus chama ele para uma outra função, uma outra atividade. E hoje eu me encontro assim, meus irmãos. Eu não nego, eu tenho facilidade em vir aqui falar com vocês, como eu sempre digo aqui, tenho dito, eu não tenho problema em me expor. Eu também fui treinado para isso, fui treinado para me expor, para me colocar à exposição. Sendo que nunca imaginei de ser um comunicador, eu nunca imaginei de ser um profeta. E o que é um profeta? O profeta é aquele que anuncia aquilo que Deus vai fazer. Everton, como que funciona essa questão? Existem dois tipos de profeta. Existe o ministério profético e o dom profético. O ministério profético são aquelas pessoas que são separadas para ser somente profeta. Ela vive disso. Você deve conhecer algum aí, se você já é de igreja, você conhece algum. E o dom profético são pessoas que recebem um dom do Espírito Santo para anunciar o futuro. E aqueles que anunciam a palavra, eles já têm o dom profético, pois você precisa de uma determinada ousadia para você anunciar as Escrituras, porque para você anunciar aquilo que olhos não viram nem ouvidos ouviram, você precisa estar estabelecido a partir da fé. Então você também precisa ter o dom da fé, ou seja, uma fé que não é fé comum,
não é a fé comum que comunga os outros irmãos, é uma fé mais extraordinária. Irmãos, quando tudo muda na sua vida, como que você age? Ezequiel, ele não tentou forçar a barra para ser sacerdote na Babilônia. Ezequiel, ele não ficou procurando o que fazer na Babilônia. Ezequiel aguardou o chamado de Deus. Ezequiel foi fiel à palavra de Deus, ele se manteve firme em uma posição de obediência à palavra de Deus. E o Senhor o chamou para uma missão. O Senhor confiou a Ezequiel um ministério. Irmãos, eu quero despertar você nesse dia, nessa manhã. Quando tudo muda na sua vida, qual posicionamento você tem? Quando você perde alguém querido, quando você se vê sem aquilo que você confiava, acreditava, quando você se vê com a responsabilidade de agora assumir um papel que outrora não era seu, quando tudo muda, qual é a sua atitude? Ah, Senhor, aleluia. Versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e um resplendor de luz ao redor dela. E no meio, uma coisa como cor de ambar que saía dentre o fogo. Cor de ambar é a cor do arco-íris. Ezequiel, ele viu um fogo. Ezequiel, ele, quando não tinha mais esperança, ele se apoiou no profético. Ele se apoiou na visão que Deus tinha dado para ele. Eu tenho certeza, irmão, se você aqui, que está na live comigo hoje, você não tem uma visão da parte de Deus, se Deus não revelou para você, não descortinou diante de você qual o seu chamado, busque Ele, porque Ele vai fazer isso, irmãos. Eu estou 5 anos na caminhada e a intensidade que tem sido gerada através da minha caminhada tem feito o Senhor me dar visões, Ele me mostrar um caminho pelo qual seguir. Ele tem me dado direções, Ele tem aberto portas, caminhos, e eu tenho entrado nesses lugares. Esse aqui é um dos lugares. Se você olhar meu Instagram, eu aconselho você depois, visita. Se você não me segue, tá? Se você já me segue, visita meu Instagram. Vai lá no meu feed, que é onde ficam as postagens, e você vai correndo para cima e você vai descendo. Você vai perceber um momento que o meu Instagram ele mudou completamente. Eram postagens comuns, normal, de coisas do meu dia a dia, e de repente eu começo a fazer vídeos. Ali eu recebi o chamado do Senhor para vir para cá. Isso tem pouco tempo, você vai reparar aí. Questão de meses, 2 meses, 3 meses. Porque Deus falou comigo sobre um posicionamento diferente. Irmãos, eu sou um cara não só obediente, mas eu sou, além de obediente e diligente, eu sou um cara muito proativo. Então, normalmente, quando Deus fala comigo, eu tenho que ter até uma certa... Eu gosto muito de pessoas mais tranquilas perto de mim. Eu não gosto de gente muito agitada perto de mim. Isso é um problema porque eu sou muito agitada. A minha esposa é um equilíbrio perfeito, porque ela é muito tranquila. Porque quando Deus fala comigo, eu já quero executar. Eu sou um cara da execução. Como eu disse, eu sou um cara formatado para ser um militar, um combatente. Essa foi a minha formatação. Essa foi a maneira que eu fui criado. Então eu sou um cara de ataque, eu sou um cara de ir para cima das coisas que surgem diante de mim. E às vezes Deus ele me mostra algo que é para eu ficar parado. Às vezes ele mostra algo que é para eu fazer com tranquilidade. Então eu preciso de pessoas mais calmas perto de mim. Irmãos, e chegou um tempo onde Deus me mostrou um caminho. E ele falou, agora, a partir de agora, você já está maduro o suficiente, você já leu a Bíblia o suficiente, você vai poder se expor por essa direção aqui para falar da minha palavra. E foi difícil para mim, irmãos, vir para cá, para o Instagram, falar da Bíblia.
porque na minha cabeça eu não tinha autoridade para viver e para fazer isso, na minha cabeça. Mas Deus ele já tinha confirmado, através de muitas coisas, inclusive profetas, aquilo que eu faria. Então, meus irmãos, quando tudo muda, nós precisamos nos posicionar. Quando Deus muda a nossa rota, quando Deus muda o nosso caminho, nós precisamos nos posicionar e entrar nesse lugar que Deus tem nos direcionado. Então eu quero já liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero que você tome posse dessa palavra que eu vou liberar essa manhã, tomando esse café, sobre a sua vida. Se posicione naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Entre nesse lugar que Deus tem te chamado para entrar. Esse lugar é um lugar de esconderijo, esse lugar é um lugar de segurança. Pois muitas coisas aconteceram comigo até aqui, mas de todas Deus me guardou. De todas Deus me livrou, porque eu estava nele. Não há lugar mais seguro do que dentro do chamado do Senhor. Por mais que a gente esteja em meio a dificuldades, como Ezequiel, em meio a cativeiros, como Ezequiel, aparentemente vivendo fora do chamado, como Ezequiel, mas ele ouviu a voz de Deus. Um homem preparado para ser sacerdote, um homem preparado, condicionado a um estilo de vida específico, ele foi chamado para ser profeta. E ele assumiu esse chamado. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. A mão do Senhor esteve sobre Ezequiel. Ezequiel não fez mais força. Ezequiel não ficou se debatendo para viver aquilo que Deus chamou para viver. Ezequiel simplesmente viu um fogo, ouviu o vento, ouviu uma voz e seguiu. Ezequiel seguiu. Olha o versículo 14 do capítulo 3, o que diz. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito. Irmãos, às vezes vai doer. Às vezes o posicionamento que Deus está te chamando, ele vai doer. Ele vai ser um posicionamento que por hora ele vai te ferir. Mas não há ferida feita em Deus que não seja para uma edificação de um projeto, de uma proposta, de uma batalha futura que você vai enfrentar. Toda ferida hoje feita por Deus tem a ver com um propósito, com aquilo que você vai viver mais na frente. E o que você vai viver mais na frente, quando você viver, você já está calejado, aquela ferida já está com queloide, ela não dói mais. Você vai conseguir superar, você vai conseguir passar por questões, porque você foi ferido lá atrás. Não há ferida em Deus que não tenha propósito. E aqueles que suportam essas feridas, aqueles que suportam calúnia, difamação, palavras contrárias, aqueles que suportam são honrados pelo Senhor. Olha o que diz o final do versículo 14. Mas, ele dizendo, eu estava muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Aleluia. Irmãos, aqueles que são feridos, mas que se mantêm dentro do chamado, a mão do Senhor é forte sobre eles. Fomos chamados com mão forte. Fomos chamados a um posicionamento forte. Não fomos chamados a uma fragilidade. Amém, irmão? É forte mesmo, monte. Não fomos chamados a uma fragilidade. Deus não levanta homens de guerra. E quando eu digo homens de guerra e mulheres de guerra, não é gente acostumada com guerra, combate. É gente acostumada com questões na sua vida. Gente que viveu muitas lutas.
Deus não chama homens de guerra senão para a guerra. Glória a Deus, ô Gustavo. Você chegou, o importante é estar aqui, irmão. Ainda tem mais uns minutinhos de live. Hoje eu vou estender um pouquinho. Deus não chama homens de guerra senão para a guerra, mulheres de guerra senão para a guerra. Everton, o que é uma mulher de guerra? Existem mulheres, eu estou vendo aqui, eu não sei se é a minha tia Ieda que está aqui na live, a Ieda Cordeiro, eu acredito que seja minha tia, Ieda Cordeiro. Ela só entrou na live, nem deu um alô. Se tiver ainda aí, tia, dá um alô para confirmar que é a senhora. Minha tia é uma mulher de guerra. É uma mulher de guerra. É uma mulher que viveu questões na sua vida. Teve que se posicionar muitas vezes. Foi ferida muitas vezes. Minha mãe, mulher de guerra. Teve que enfrentar questões, foi ferida, teve que se posicionar. Mas por que hoje eu vejo isso na vida delas? Quem sou eu hoje? Quem é a minha família hoje? Jovens, somos jovens que viveram lutas. Estamos preparados para viver um tempo com Deus, porque fomos treinados por essas mulheres em meio à guerra. Então, irmão, quem é você quando tudo muda? Quem é você quando tudo muda? Paz, Fábia. Quem é você quando a dinâmica da sua vida muda? Quando muda a temporada da sua vida, quando precisa haver um posicionamento mais específico. Terão momentos na nossa vida em que nós vamos assumir a ponta. Essa é uma linguagem bem do meu meio. Quem aí conhece, quem sabe aí vai entender o que eu estou falando. Vão chegar momentos que você vai precisar assumir a ponta da sua vida. E normalmente quando você assume a ponta, tem gente atrás de você. Tem gente que depende de você. E qual é o seu posicionamento, meus irmãos? Hoje eu quero fazer uma chamada para um levantamento de homens e mulheres de guerra. Homens e mulheres de guerra. Aleluia. Aleluia. Irmãos, manda essa live, vamos mandar essa live aqui para mais, pelo menos umas 10 pessoas, para que eles possam saber que nós estamos aqui. Esse horário é um horário muito específico. Quem é de acordar esse horário vai acordar, quem não é de acordar não vai acordar esse horário. Amém? Mas eles precisam saber que nós estamos aqui. Eles precisam ter essa noção, tá? Que existe um povo aqui, esse horário clamando. Um povo, esse horário se posicionando. Um povo que decidiu viver algo da parte de Deus, se posicionou para isso e não abre mão desse projeto. Nós estamos posicionados e nós não abrimos mão do projeto de Deus. Eu enviei aí para o máximo de pessoas que eu consegui. Nós não vamos abrir mão, irmãos. Nós não fomos chamados para recuar. Você não foi chamado para desistir no meio do caminho. Se fosse assim, Deus não te chamaria. Você não entrou nessa live aqui, se você está aqui a primeira vez, você não entrou nessa live aqui porque tem um cara aqui falando com você que não tem experiência do que ele está falando. Você precisa entender a dinâmica espiritual. Talvez você é a pessoa que precisa ouvir. Vai para cima. Se posiciona. Levanta. Sai desse lugar de mornidão, meu irmão. Sai desse lugar de mornidão. Ezequiel estava cativo, estava preso na Babilônia. Não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir, não tinha mais tempo. Estava até perdido, eu diria, estava perdido. Não afastado de Deus, não desviado, mas perdido. E quando a mão do Senhor veio sobre ele, ele se posicionou. Agora é profeta. Agora você anuncia. Você anuncia juízo. Agora eu sou a boca, a minha boca é sobre você. Ezequiel agora é boca de Deus. Ezequiel já não ouve mais as lamúrias do povo, o sofrimento do povo e leva para Deus. Agora Ezequiel ouve da parte de Deus e transmite para o povo. Irmãos, só para eu contextualizar um pouco mais, e talvez isso se aplique na sua vida. Ezequiel, ele viveu o período mais sombrio da história de Israel.
Irmãos, Ezequiel, biblicamente falando, porque depois teve o Holocausto, e nem sei se posso falar essa palavra aqui, mas também foi muito sombrio. Mas Ezequiel viveu o período mais sombrio da história de Israel, biblicamente falando, foi o exílio babilônico. O exílio babilônico, que durou 70 anos, ele mudou a história do povo judeu. Irmãos, 70 anos é muito tempo. Você fora da sua terra, você fora do lugar de origem, você vivendo uma outra cultura. Mas a mão do Senhor foi forte sobre ele. A mão do Senhor sustentou Ezequiel. Ezequiel, ele mostra aqui, ele prega durante 25 anos, mais ou menos. Pelo menos Ezequiel, o livro dele é muito bem datado, porque aparentemente é ele mesmo que data o livro. Ezequiel cumpriu o chamado de Deus. Irmãos, a gente tem cumprido com a proposta que o Senhor apresentou para nós, dentro da nossa casa como marido, como esposo. Você tem cumprido com a proposta que Deus apresentou para você como filho, como pai, como profissional, como um bom profissional. Eu estou vindo aqui todo dia, 5h59 da manhã, pregar para você, porque foi uma proposta apresentada. E eu entendi que se o Senhor apresentou para mim, era eu que tinha que fazer. É eu que tenho que me virar, acordar mais cedo. Ontem veio um pensamento de escassez na minha mente. Eu já repreendi ele. Eu pensei assim, rapidamente, falei, nossa, eu estou fazendo muita coisa. E de fato, como vocês podem ver, eu entrei nessa área digital e tenho trabalhado, desenvolvido um trabalho nessa área. E eu pensei, tenho feito muita coisa. E imediatamente, eu creio ser o Espírito de Deus. Veio uma pergunta no meu coração. Será que eu não tenho feito muita coisa porque Deus quer expandir a minha área de atuação? Literalmente, irmãos, Deus tem trazido coisas na minha mão para fazer. Eu não pedi para ser, por exemplo, eu não pedi para ser pregador do evangelho, mas chegou um tempo que o Senhor falou, se posiciona. E ele começou a me levar de um lado para o outro, pregar num lugar, pregar em outro lugar. E aí eu falei, meu Deus, eu percebi o seguinte, eu preciso ter recurso financeiro, eu preciso ter roupa, porque não se cobra para pregar. E aí, às vezes, você vai para um lugar, você recebe oferta, você vai para um lugar e não recebe, tá tudo bem. Amém por isso, glória a Deus. Mas então, se é um chamado de Deus, se Deus me chamou para fazer isso, como que eu vou fazer esse chamado? Então eu entendi, eu preciso estar preparado para viver isso, cara. Você precisa estar preparado para viver o que Deus chamou para fazer, cara. Não dá mais tempo para a gente ficar chorando pelo leite derramado. Ezequiel foi treinado para ser profeta, para ser sacerdote, mas Deus o chamou para ser profeta. Mudou. Mudou, meu irmão. Se mudou, vira a chave. Quantas pessoas aqui sonharam em ter um casamento e às vezes o casamento foi por água abaixo? Quantas pessoas aqui sonharam em ter uma profissão específica e às vezes não conseguiu entrar, acessar aquela profissão específica? Até quando vai ficar chorando pelo leite derramado? Mudou. Vira a chave, vai para cima. O Anderson colocou aí, para cantar louvor tem que cobrar. Irmãos, para cantar aí é particular, né? Você cobra se quiser, né? Mas para ministrar, quem é ministro de Deus, irmão, não cobra para fazer nada no reino. Os ministros não cobram. Ministro não cobra. Até mesmo porque, irmãos, com todo respeito, eu não vou entrar nesse tema, que isso é um outro tema, mas existe uma dinâmica dentro das igrejas, né? Você entende, né, que a pessoa vem de longe, às vezes você quer ofertar na vida dessa pessoa e glória a Deus por isso. Mas eu particularmente não sou adepto a isso. Com todo respeito. Eu particularmente tenho um compromisso com Deus, inclusive. Que todo o dinheiro que vem na minha mão, e eu tenho feito isso, tá, irmãos? Como eu disse, eu sou líder do Ministério de Jovens da minha igreja. Inclusive, a partir daqui a um mês e pouco, a gente vai ter dia 27 do mês que vem a nossa mini vigília, eu te convido. E, cara, eu tenho que botar dinheiro, né? Porque não dá, a gente não tem recurso. Então eu coloco dinheiro. E o compromisso que eu tenho com o Senhor é que todo o dinheiro que Ele der na minha mão, através de pregação, eu converto ele todo para o ministério. Todo.
Se me der o lanche, eu não tiro nem do lanche. Eu pego ele todo e converto para o ministério. Porque já ajuda, né? Porque basicamente o dinheiro que eu coloco para produzir o culto, né? Porque tem muitas demandas, né? Precisa gastar dinheiro, eu tiro do meu bolso. É uma oferta que eu já dou mensalmente. Então, irmãos, aqueles que decidiram viver com Deus, eles vão andar no nível mais profundo. Aí, Gustavo, eu topo essa mini vigília 27 do mês que vem. Você vai me ver por aqui falando dela. Eu vou começar um projeto fazendo live com o pessoal da Banda Mais, com o pregador, com todo mundo que vai participar da mini vigília a partir do mês que vem. A partir do dia 27 desse mês, eu começo lives falando da mini vigília, tá bom? Vocês vão saber. Vocês vão ver. Irmãos, então não é nem o mérito de cobrar, de perguntar, não. Aqueles que entenderam o chamado e a visão de Deus, eles estão acima dessa esfera. Você não vai ver aqui na Bíblia Davi perguntando para Deus, quanto que eu vou ganhar para ser rei? Você não vai ver Jeremias, quando ele diz, Senhor, eu sou uma criança ainda, eu não sei falar, e Deus fala, antes que você viesse por ventre da sua mãe, eu te separei as nações como profeta. Você não vê Jeremias perguntando quanto que eu vou ganhar para ser profeta. Então, irmãos, aqueles que decidiram assumir o papel, o chamado de Deus, eles estão caminhando numa outra esfera. Acabou esse nível de perguntar quanto que vai receber para viver, não. Quanto que eu estou recebendo para fazer live todo dia, 5,59? Nada. Tem uma palavra que queima aqui, ó. Tem algo que queima em mim. E eu não consigo me conter, basicamente é isso. Para mim não é o suficiente ir para a minha igreja. Eu vou para a igreja terça, quinta e domingo. Tá? Sempre que eu posso à noite. Terça, quinta e domingo eu estou na minha igreja. Aí ontem, eu a princípio estou liderando os teens da minha igreja. Ontem eu estava no Ministério Teen. Se você for no meu Stories, você vai ver lá. Dia de sexta, eu estou no Ministério Jovem. Irmão, não é sobre cobrar, é sobre se doar. É sobre abrir mão. É sobre você entender o chamado. Existem pessoas que vão ser separadas para a obra de Deus. E se você entender o chamado, nem sempre o teu chamado vai ser dentro da obra. Às vezes você foi chamado para ser empresário, para ter muito dinheiro para investir na obra. Eu conheço gente na minha igreja que é assim, a minha pastora é assim. Ela é pastora, mas ela tem o chamado dela, você vê que é nítido, é empresarial, porque ela é quem vai investir na obra. Então existem pessoas que têm chamado, mas você precisa entender, irmão. Se você não entender o seu chamado, existem pessoas, não, todos nós temos o chamado, mas você precisa entender. Seus olhos precisam ser abertos, porque normalmente quando o Senhor te chama, tudo vai mudar ao seu redor. As coisas vão mudar, Ele vai tirar a sua estabilidade, Ele vai tirar a sua segurança. Ou você acha que eu tenho segurança em me expor aqui, ser um homem que prega e vive a palavra de Deus, vindo do meio que eu vim, vivendo ainda no meio em que eu vivo. Você acha que eu não sou confrontado? Se tem alguém aqui que é confrontado, sou eu, pô. Deus ele teve que mudar muita coisa na minha vida para eu entender o chamado. Porque por hora para eu vivê-lo era difícil, porque o ambiente era muito hostil, eu vim de um ambiente de guerra. E um homem que vive num ambiente de guerra, como ele pode ser um homem de paz? Como ele pode ser um homem que vai liberar da palavra de Deus, que vai ter misericórdia? É difícil. Então Deus teve que me tratar por muitas vezes durante esse período para ativar na minha mente aquilo que ele me chamou para fazer. Eu tive que entender quando tudo mudou. Irmãos, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Quando tudo muda. Tudo mudou para Ezequiel. Foi treinado para ser sacerdote, estudou para ser sacerdote, viu o pai sendo sacerdote, mas mudou. Foi chamado para ser profeta. E você? O que você treinou, estudou para viver, quis viver, correu atrás para viver e mudou. Nossa, eu estou sentindo uma graça de Deus. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Coisa maravilhosa. Me vê um sentimento bom. Olha que interessante. Eu estou aqui falando com vocês e eu estou sentindo essa graça de Deus e veio na minha mente aqui do nada, como se fosse um lugar com muitos terrenos. Sabe, loteamento, mas uns terrenos como se fosse fazenda, loteando. Tipo assim, um lugar assim, um campo.
E eu sei que aquilo ali era um loteamento. É isso que eu estou vendo aqui, é um loteamento, assim, um terreno, muitos terrenos, loteamentos, loteados, esses campos são verdinhos, loteados. Irmãos, eu acredito que Deus tem chamado para muitos de vocês. E esse chamado está preparado para ser assumido. Esse posicionamento precisa ser assumido para você tomar posse desse território que Deus tem confiado na sua mão. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Irmãos, tem terreno para ser tomado posse. Deus tem terra, e terra significa lugares, ambientes, onde Deus vai te colocar para você tomar posse. E eu não sei te dizer se esse ambiente é espiritual ou se é natural, mas para que você tome posse precisa haver um posicionamento. Sem posicionamento você não toma posse. Porque para tomar posse a escritura precisa estar no seu nome. Para estar no seu nome, ó, é caneta na mão, é só quem tem autonomia para assinar seu nome. Se você ainda é menino, você ainda está sob a tutela do seu pai. Menino não compra terreno. Menino não assume posicionamento. Então, irmãos, eu estou indo para o final dessa live, 40 minutos de live. Eu sabia que hoje ia alongar, porque Deus estava queimando algo em mim. Mas eu quero terminar essa live aqui fazendo essa chamada para vocês. Um posicionamento. Se tudo mudou na sua vida, se posiciona. Deus vai te mostrar um caminho ainda mais excelente. Ele vai te dar lugares para você tomar posse. Você vai assumir territórios, você vai assumir questões. Eu não fui chamado, eu nunca pedi para pregar. A única vez que eu quis fazer parte de algo, deu errado. A única, foi uma vez. Falei, pô, vamos fazer isso aqui, deu errado. Toda porta que Deus abriu para eu pregar a palavra, foi Ele que me chamou. Toda. A Fábia esses dias, não sei se a Fábia ainda está na live, me chamou para pregar em Cabo Frio. Ela que me chamou. O meu primeiro pastor me chamou para pregar em Cabo Frio. Ele que me chamou. Fui chamado para pregar em Anchieta, em Auschwitz. Uma vez eu entrei numa igreja em São João de Meriti. E eu só fui nessa igreja essa vez, a convite de um amigo. O pastor estava no altar. E ele falou, você aí, vem cá. Um culto de libertação, irmãos. Ele me deu o microfone na minha mão e falou, ora pelo povo. Eu falei, gente, esse cara nunca me viu na vida. Era Deus anunciando o que eu iria fazer. Então, meus irmãos, posicionamento nos dá autoridade para entrar em terrenos e assumir esses terrenos. Aleluia? Eu vou orar por cada um de vocês. Eu vou orar pela visão que o Senhor me deu aqui na live. Essa visão de terrenos. Muito bom, glória a Deus. Eu estou sentindo uma graça de Deus diferente. Quando eu tive essa visão, eu senti paz, confiança para entrar no território. Sabe, quando você olha e fala, vou assumir, aquilo ali vai ser meu. Foi isso que eu senti. Aleluia. Eu creio nisso tudo, porque eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso, irmãos. Deus me dá sonho e acontece as coisas. Deus me deu sonho da minha família restaurada e hoje eu vivo com a minha família. A roupa que eu vi a minha esposa, eu sempre conto essa história. Quem me acompanha vai ouvir essa história muitas vezes. Quando Deus ele restaurou minha casa, ele me deu uma visão, meu primeiro jejum. Ele me deu uma visão. Aí, ó, é povoamento, muito bom, Fábio. E essa visão, minha esposa estava com uma roupa. Na época eu não era crente ainda. Aliás, quando nós separamos eu não era crente, eu me converti, eu estava separado da minha esposa, eu conheci Jesus, eu era de outra religião. E eu fiz um jejum e Deus me deu uma visão nesse jejum. E nesse jejum eu vi a minha esposa com uma roupa que ela bota aqui em casa de vez em quando. Sempre que ela bota eu falo, eu te vi na visão com essa roupa. Ela fala, toda vez fala isso. É um short colorido, uma blusa verde. E
Depois que Deus me deu essa visão, eu comecei a crer que algo poderia acontecer. Inclusive, nessa visão, eu entrava num terreno. Olha que interessante, eu estava num terreno, na época eu tinha comprado um terreno em Iguaba, e aí eu entrava nesse terreno na visão, e eu via a minha esposa e a minha filha nesse terreno. E é assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. Deixa eu falar de todo mundo que passou na live aí. Eu vou encerrar, vou orar. Fica até o final. Deixa eu orar por você. Não sai daqui sem receber a oração. Em nome de Jesus. Essa live ela foi muito profética. Deus falou conosco aqui. Deus abriu aqui nossa visão. Então não sai da live. Um monte teve aí. Tá? Teve uma galera aí. Francisco, eu já falei. Jéssica, eu falei. Santana, eu falei. Um monte teve aí. Santos Oficial, Nath, Ida Cordeiro, minha tia, falou aí. O Anderson 028. O Gustavo 18 teve aí. Gustavo Nunes. Tá? Ó, Gustavo, vou cobrar você na live. O Melo tava aí, Diego Souza, Lucas. Lucas, fala, irmão, seja bem-vindo. Quando bota a mão no arado, não tem como mais olhar para trás. Muito bom, Lucas, muito bom. É isso, garoto. Rafael Ramo, Raminho. Fala, meu irmão, beleza? Milena Mendonça teve aí. Não sei se ainda tá aí com a gente. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Minha tia botou aí. Eita glória, é assim que Deus faz. Deus te abençoe, meu sobrinho, continue essa tua força. Amém, tia. Eu recebo a sua bênção. Irmãos, vamos orar. No nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, no poderoso nome do seu Filho Jesus, eu quero levantar a voz a ti, Senhor. Senhor, eu quero levantar a voz por cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje. Pai, que esse espírito de posicionamento que o Senhor me deu, que o Senhor me enche dele, que ele possa ser compartilhado com cada um dos meus irmãos que estão nessa live, Senhor. Senhor, o posicionamento para viver uma vida reta e íntegra diante de ti. Senhor, o posicionamento para ter mais saúde, para ser um homem ou uma mulher de família, para definir aquilo que você quer definir na sua área profissional, na sua área financeira. Eu não sei se você é empresário, na sua área empresarial, mas que esse espírito venha abundar em todas as áreas. Que não haja área na nossa vida que a gente não assuma um papel e um posicionamento, Senhor. Senhor, a área ministerial, Senhor, o Senhor me mostrou aqui, Senhor, muitos terrenos verdes, Senhor. E terreno verde significa, Pai, que o campo, Pai, está pronto, Pai. O campo está pronto, Senhor. Está pronto, Senhor. A terra está boa, Senhor. O campo está verde, Pai. Então esse terreno tá bom para a gente entrar, Senhor, para a gente construir, para a gente fazer conforme a sua direção. Então eu te peço no nome de Jesus, meu Senhor. Senhor, traz sobre a vida de cada um dos meus irmãos essa intrepidez, essa confiança do chamado ministerial, do chamado profético, do chamado para a sua vida, do posicionamento dentro da sua casa, Senhor. Senhor, se tem vidas travadas aqui, que o Senhor possa destravar no nome de Jesus. Senhor, se tem olhos aqui com escamas que vão cair por terra no nome de Jesus. Que a visão seja aberta como a de Ezequiel, que a gente possa olhar para o futuro e contemplar o fogo do teu Espírito, Senhor. Senhor, e que esse chamado venha nos despertar, Pai. Pai, que esse chamado venha queimar em nós, que venhamos a nos posicionar e que esse tempo novo, Pai, possa ser tomado posse da nossa parte. Ainda que tudo mude, nós vamos nos posicionar. Mais ainda nos posicionaremos. Mais ainda, mediante a mudança, nos posicionaremos, Senhor. Muito obrigado por aquilo que só o Senhor pode fazer. Muito obrigado por cada um dos meus irmãos aqui. Abençoe e guarda eles, Senhor. Leva eles para o trabalho e segurança. Que temos um dia de paz, de prosperidade no Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Não deixa de me seguir quem não me segue. Vai lá no meu canal do YouTube, Everton Francisco Oficial, me segue por lá também. Bem em breve eu vou começar as lives por lá, tá? Eu vou começar a fazer as lives por lá, tá? Eu não vou parar com a live no Instagram, mas eu vou abrir os dois porque eu quero que vocês... Eu preciso que a galera vá para lá porque o YouTube, a dinâmica da live é melhor no YouTube, tá bom? Do que aqui no Instagram. Mas me segue. Quando acabar essa live, irmãos, me ajuda. Compartilha. Sai da live, volta quando ela estiver salva, comenta a live, comenta ela, é importante, curte ela, compartilha com outra pessoa, compartilha no seu stories. É a palavra de Deus que nós estamos ministrando. Quem está me acompanhando está vendo que a gente tem crescido exponencialmente, é da parte de Deus, tá? Não tem nenhuma manobra específica, é da parte de Deus,
tá? Esse crescimento, então, nos ajuda, porque eu entendo que Deus quer que essa palavra chegue a mais pessoas e a mais lugares. Ele vai abrir muitas portas. E eu quero chamar vocês para entrar comigo dentro de cada uma dessas portas que o Senhor abrir para nós. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana. E amanhã estaremos aqui juntos, 5h59. Conto com a presença de vocês. Tamo junto. Paz.